Você sabia que existe uma história real de um coronel que expulsou sua própria esposa e 3 enteadas de sua fazenda por causa de um ato de crueldade imperdoável? O que essas mulheres fizeram foi tão grave que destruiu um casamento em apenas semanas, e essa história vai te deixar sem palavras do começo ao fim. Mas antes de começarmos essa história incrível e impactante, me conta aqui nos comentários, de que cidade você está assistindo esse vídeo agora? E se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão vermelho de inscrever-se aqui embaixo e ativa o sininho para não perder nenhuma história emocionante como essa. Agora sim, vamos começar. Ninguém imaginava que aquele casamento selaria o destino de tantas almas. O coronel Augusto Mendes da Silva era conhecido em toda a região como um homem de palavra inabalável, cuja reputação de justiça ultrapassava as fronteiras de suas terras. Diferente dos outros senhores, ele tratava seus trabalhadores escravizados com uma dignidade rara para aquela época sombria, garantindo alimentação adequada, proibindo castigos excessivos e permitindo que famílias permanecessem unidas. Sua fazenda, a Fazenda Santa Rita, era sussurrada entre os cativos como um lugar onde a crueldade não reinava absoluta, embora o sistema em si fosse uma crueldade inquestionável. Aos 43 anos, o coronel vivia sozinho em sua grande casa senhorial, dedicado exclusivamente à administração de suas terras e ao cultivo de café que enriquecia os portos distantes. Sua solidão, entretanto, estava prestes a terminar. As famílias tradicionais da região haviam arquitetado um casamento de conveniência, uma aliança que uniria 2 das maiores propriedades do vale. Dona Evangelina Furtado de Mendonça era viúva há 5 anos, mãe de 3 filhas e herdeira de extensas plantações de cana-de-açúcar que faziam divisa com as terras do coronel. O casamento foi celebrado na igreja matriz com toda a pompa que a sociedade local exigia. Dona Evangelina era uma mulher elegante, de maneiras refinadas e sorriso calculado. Suas 3 filhas, Helena, Beatriz e Clarice, pareciam exemplos perfeitos de educação e recato. Helena, a mais velha, tinha 22 anos e possuía uma beleza que paralisava os homens. Beatriz, com 20 anos, exibia uma inteligência afiada por trás de seus olhos escuros, e Clarice, a caçula de 18 anos, emanava uma doçura que enganava até os mais perspicazes. Durante os primeiros dias após o casamento, tudo parecia transcorrer conforme o esperado. As mulheres se instalaram na casa grande, e Dona Evangelina assumiu o papel de senhora da fazenda com eficiência impressionante. O coronel, absorvido pelos negócios e pelas colheitas que se aproximavam, mal percebeu as mudanças sutis que começavam a ocorrer. As 3 enteadas eram educadas em sua presença, respondiam com cortesia e demonstravam interesse pela administração da propriedade. Ele chegou a pensar que aquela união traria não apenas benefícios econômicos, mas também a companhia familiar que lhe faltara por tanto tempo. Mas havia algo de errado flutuando no ar daquela fazenda. Os trabalhadores escravizados começaram a demonstrar sinais de inquietação. Olhares mais baixos, silêncios mais pesados, um medo diferente daquele que o sistema já impunha naturalmente. O capataz de confiança do coronel, um homem livre chamado Jerônimo, notou as mudanças mas não conseguia identificar sua origem. Algo estava acontecendo nas sombras da Fazenda Santa Rita, algo que mancharia para sempre sua reputação de relativa clemência. A 3ª semana após o casamento marcou o início de uma transformação sinistra. Enquanto o coronel cavalgava pelos cafezais distantes inspecionando a plantação, as 3 irmãs decidiram conhecer melhor a propriedade que agora também lhes pertencia. Vestidas com seus melhores vestidos, protegidas por sombrinhas de renda, elas caminharam em direção à área das senzalas com uma determinação que seus sorrisos suaves tentavam esconder. Os trabalhadores escravizados que labutavam sob o sol escaldante ergueram os olhos com surpresa e apreensão quando viram as 3 senhoras se aproximando. Havia algo de predatório naquela visita, uma energia que fazia os mais velhos lembrarem de histórias sussurradas sobre outras fazendas, outros senhores, outras crueldades que iam além do trabalho forçado. Beatriz, a do meio, foi quem tomou a frente. Sua voz, normalmente doce na presença do padrasto, agora soava metálica e carregada de autoridade. Formem uma fileira.
Todos os homens entre 20 e 30 anos. Agora! A ordem ecoou como um chicote. Confusos e aterrorizados, cerca de 15 homens se posicionaram em linha reta diante das 3 irmãs. O sol do meio-dia tornava a cena ainda mais surreal. Aquelas mulheres da elite, com seus vestidos importados e joias reluzentes, examinando homens como se fossem gado no mercado. Helena andava lentamente pela fileira, observando cada rosto, cada corpo marcado pelo trabalho árduo. Clarice, a mais jovem, ria nervosamente, mas seus olhos brilhavam com uma excitação cruel. Nós somos as novas senhoras desta propriedade, declarou Helena, parando diante de um jovem alto de nome Tomás, cujos olhos fixavam-se no chão. E como senhoras, temos certos direitos, certos privilégios que pretendemos exercer plenamente. Ela estendeu a mão e ergueu o queixo dele, forçando-o a encará-la. Você será o primeiro. O horror da situação começou a se desenhar para todos os presentes. Beatriz escolheu um homem chamado Rafael, cuja esposa grávida assistia à cena de longe, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Clarice, após muito deliberar com uma frieza que contrastava com sua aparência angelical, apontou para um rapaz de 19 anos chamado João, cujo único crime era ter nascido bonito demais para seu próprio bem. A partir de hoje, anunciou Beatriz com um sorriso que gelava o sangue, vocês 3 nos servirão em nossa ala da casa grande. Quando chamarmos, virão imediatamente. Se falarem sobre isso, se hesitarem, se desobedecerem, bem, seus companheiros e famílias pagarão o preço. Ficou claro. A chantagem era perfeita. Elas haviam escolhido não apenas suas vítimas, mas também as amarras invisíveis que as prenderiam no silêncio. Tomás tinha uma mãe idosa nas senzalas, Rafael tinha esposa grávida e 2 filhos pequenos, João tinha uma irmã mais nova que dependia de sua proteção. Falar significaria sentenciar seus entes queridos a castigos impensáveis. Aceitar significava sacrificar-se em silêncio. Nos dias seguintes, uma rotina macabra se estabeleceu. Durante o dia, as 3 irmãs eram a imagem da virtude na presença do coronel. Conversavam sobre bordados, música, literatura francesa. À noite, quando o padrasto retirava-se para seu escritório ou para suas rondas noturnas pela propriedade, elas mandavam buscar os 3 homens. O que acontecia nas alcovas daquela casa grande era um segredo guardado pelo medo, pela vergonha e pelo sistema que permitia que corpos escravizados não tivessem direito nem sobre si mesmos. 2 semanas se passaram, e a fazenda Santa Rita tornará-se um lugar dividido entre 2 realidades. Durante o dia, sob os olhos do coronel Augusto, tudo seguia conforme o esperado. O trabalho nas plantações continuava, as refeições eram servidas pontualmente, a aparência de normalidade era meticulosamente mantida. Mas à noite, quando as sombras se alongavam pela casa grande, outra fazenda existia, uma onde 3 mulheres exerciam um poder absoluto e terrível sobre 3 homens que não podiam recusar, não podiam fugir, não podiam sequer chorar suas próprias violações. Tomás começou a perder peso dramaticamente. Seus olhos, antes vivos e atentos, tornaram-se vazios, como janelas de uma casa abandonada. Ele trabalhava mecanicamente durante o dia, realizando suas tarefas sem o vigor de antes. À noite, quando o chamado vinha, um criado discreto batendo à porta de sua senzala com a mensagem "A senhora Helena solicita sua presença", ele caminhava como um condenado rumo ao patíbulo. Sua mãe, Benedita, observava o filho definhar sem compreender completamente o que o consumia, apenas sentindo que algo de horrível havia se instalado naquela fazenda. Rafael vivia um inferno particular. Cada vez que via sua esposa, Joana, grávida de 7 meses, sentia uma mistura de amor e culpa tão intensa que precisava desviar o olhar. Como explicar a ela que estava sendo usado por Beatriz? Como confessar que seu corpo já não lhe pertencia, que cada noite roubava dele um pedaço de sua humanidade? Joana percebia a mudança no marido, a maneira como ele evitava seu toque, como dormia inquieto, como acordava sobressaltado com pesadelos que não compartilhava.
Ela temia que ele tivesse cometido alguma falta grave e estivesse esperando punição, sem imaginar que a punição já estava acontecendo de formas que sua mente não conseguiria conceber. João, o mais jovem dos três, talvez fosse o que mais sofria. Sua inocência foi despedaçada na primeira noite em que Clarice, com seu sorriso de anjo e alma de demônio, o levou para seus aposentos. Ele era apenas um ano mais velho que ela, mas a distância social entre ambos era um abismo intransponível. O rapaz começou a ter pensamentos sombrios, considerando a fuga, o suicídio, qualquer coisa que o libertasse daquele pesadelo. Mas sempre que pensava em correr, lembrava-se de sua irmã Maria, de apenas 12 anos, e do que poderia acontecer a ela caso ele desaparecesse. O capataz Jerônimo foi o primeiro a notar que algo muito errado estava acontecendo. Homem de confiança do coronel há mais de 15 anos, ele conhecia cada trabalhador da fazenda pelo nome, sabia de suas famílias, seus problemas, suas forças e fraquezas. A mudança em Tomás, Rafael e João não passou despercebida por seus olhos experientes. Ele tentou conversar com cada um deles separadamente, mas encontrou apenas muros de silêncio. O medo em seus olhos era diferente, não era o medo do chicote ou do trabalho excessivo, era algo mais profundo, mais envergonhante, mais destruidor. Uma noite, Jerônimo testemunhou algo que confirmou suas suspeitas. Estava fazendo sua ronda de segurança quando viu Tomás sendo conduzido à casa grande pela porta dos fundos, aquela usada pelos criados. A hora era imprópria, já passava da meia-noite. Jerônimo se escondeu nas sombras e observou. 20 minutos depois, Tomás saiu cambaleando, segurando-se na parede, o rosto marcado pelo que parecia ser choro. O capataz sentiu um frio na espinha. Ele havia ouvido histórias sobre fazendas onde as senhoras abusavam de seu poder sobre os escravizados, mas nunca imaginara que tal horror pudesse acontecer sob o teto do honrado Coronel Augusto. O Coronel Augusto não era um homem tolo. Sua reputação de justiça não vinha apenas de bondade, mas de observação aguçada e senso de responsabilidade. Quando Jerônimo finalmente reuniu coragem para procurá-lo em seu escritório numa manhã de sábado, o capataz tremia não de medo, mas de indignação contida. O que ele tinha a relatar desafiava a própria honra da casa. Coronel, começou Jerônimo, tirando o chapéu e torcendo nas mãos calejadas, há algo que preciso lhe dizer, ainda que isso possa me custar caro. Diz respeito às suas enteadas e a 3 dos nossos homens. O coronel ergueu os olhos da correspondência que lia, sua expressão séria mas atenta. Fale sem rodeios, Jerônimo. Você me serve há anos e sabe que valorizo a verdade acima de tudo. O que se seguiu foi um relato cuidadoso mas devastador. Jerônimo descreveu as mudanças no comportamento de Tomás, Rafael e João, as visitas noturnas, os olhares de terror e vergonha. Ele não fez acusações diretas, mas pintou um quadro suficientemente claro. O coronel ouviu tudo em silêncio, sua mandíbula se apertando progressivamente, as mãos cerrando-se em punhos sobre a mesa de jacarandá. Você tem certeza do que está insinuando? A voz do coronel saiu baixa, perigosa. Tenho, senhor. E com sua permissão, gostaria que o senhor conversasse com os rapazes. Mas faça-o com cuidado, eles estão apavorados, e não apenas por si mesmos, mas por suas famílias. Naquela mesma tarde, o coronel mandou chamar os 3 homens à sua presença. Ele os recebeu sozinho em sua biblioteca, longe de ouvidos curiosos. No início, encontrou apenas negação e medo. Tomás, Rafael e João se ajoelharam, juraram que nada de errado estava acontecendo, imploraram para que ele não investigasse mais. Mas o coronel Augusto não chegará onde estava sem saber quando homens mentiam para proteger algo ou alguém. Levantem-se, ordenou com firmeza mas sem raiva. Não sou seu inimigo. Mas preciso da verdade. O que minhas enteadas fizeram com vocês? Foi Rafael quem quebrou primeiro. Talvez por ser o mais velho, talvez por carregar o peso adicional de ser casado e prestes a ser pai novamente. As palavras saíram em soluços contidos, confissões carregadas de vergonha. Como foram escolhidos,
como foram ameaçados através de suas famílias, como suas noites se tornaram uma sequência de humilhações e violações que não podiam denunciar sem arriscar os que amavam. O rosto do coronel empalideceu, depois enrubesceu de fúria contida. Ele era um homem do século XIX, criado em uma sociedade profundamente injusta, mas mesmo dentro de sua moral imperfeita, havia limites que não poderiam ser cruzados. O que suas enteadas haviam feito não era apenas cruel, era uma violação de tudo que ele tentava representar, uma mancha indelével sobre sua reputação e sua consciência. Vocês estão dispensados de qualquer serviço por hoje, disse finalmente, sua voz controlada mas tremendo de emoção. Jerônimo os acompanhará de volta às senzalas e garantirá que ninguém os incomode. Ninguém. Vocês entenderam? Esta noite, ninguém irá chamá-los. Eu garanto isso com minha palavra. Quando os 3 homens saíram, cambaleando de alívio e ainda temerosos, o coronel permaneceu sozinho em sua biblioteca por 1 hora inteira. Ele encarou sua própria reflexão no espelho veneziano da parede e viu um homem que havia falhado. Falhara em proteger aqueles sob sua responsabilidade. Falhara em perceber o mal que entrará em sua casa disfarçado de família. E agora, teria que fazer o que sua honra exigia, mesmo que isso significasse destruir o casamento que mal começara. O jantar daquela noite foi servido com a pontualidade habitual, mas a tensão na sala de refeições era palpável como uma tempestade prestes a desabar. O coronel Augusto ocupava a cabeceira da mesa, seu rosto uma máscara de pedra. Dona Evangelina percebia que algo estava errado, conhecia suficientemente os homens para identificar aquela quietude perigosa que precede explosões. As 3 filhas, no entanto, conversavam animadamente entre si, ainda inconscientes da armadilha que se fechava ao seu redor. Foi apenas quando os criados se retiraram e as portas foram fechadas que o coronel falou. Sua voz, normalmente modulada e cortês, soou como um julgamento. Helena, Beatriz, Clarice, eu sei o que vocês fizeram. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Helena empalideceu visivelmente. Beatriz tentou manter a compostura, mas sua mão tremeu ao pousar o garfo. Clarice, a mais jovem, arregalou os olhos em pânico genuíno. Augusto, do que você está falando? Dona Evangelina interveio, sua voz ainda tentando soar casual, mas já tingida de apreensão. Estou falando, o coronel se levantou, apoiando as mãos na mesa e inclinando-se para frente como um juiz prestes a proferir sentença, de suas filhas terem escolhido 3 homens das senzalas para seu prazer pessoal. Estou falando de chantagem, ameaças contra famílias inocentes, e de violações noturnas que mancharam a honra desta casa e destruíram a dignidade de 3 seres humanos que já sofrem sob o peso da escravidão. Dona Evangelina ficou lívida. Não de choque pelo que as filhas haviam feito, mas pelo fato de terem sido descobertas. Augusto, você está exagerando. São apenas escravos, eles existem para servir aos senhores de todas as formas necessárias. Silêncio. O rugido do coronel fez as velas das candeeiras tremerem. Eu não tolerarei essa justificativa nojenta em minha casa. Eu sei o que sou, sei que participo de um sistema cruel, mas há limites que não cruzarei e não permitirei que sejam cruzados sob meu teto. Ele caminhou lentamente ao redor da mesa, encarando cada uma das enteadas. Vocês abusaram de seu poder da forma mais vil possível. Transformaram homens em objetos para a satisfação de vocês, usaram famílias inteiras como reféns, criaram um regime de terror dentro de uma fazenda conhecida por sua relativa clemência. Vocês destruíram reputações, quebraram espíritos, e mancharam tudo que tentei construir aqui. Helena tentou falar, sua voz saindo trêmula. Padrasto, nós apenas. Vocês apenas nada. O coronel interrompeu. Eu não quero ouvir justificativas, desculpas ou minimizações. O que vocês fizeram é indefensável. Ele então se virou para Dona Evangelina, e foi nesse momento que todos perceberam a gravidade real da situação. Você é a mãe delas. É sua responsabilidade educá-las, corrigi-las,
puni-las quando erram. Então aqui está meu ultimato. Até o amanhecer de amanhã, você punirá suas filhas de forma adequada e proporcional ao horror que cometeram. Elas ficarão confinadas, perderão privilégios, e mais importante, pedirão perdão pessoalmente a Tomás, Rafael e João diante de todos os trabalhadores da fazenda. Ele fez uma pausa, deixando o peso de suas próximas palavras se estabelecer. Se você não fizer isso, se tentar minimizar, justificar ou proteger suas filhas dessa consequência necessária, então você e elas deixarão minha fazenda ao amanhecer. Estarão exiladas. Podem retornar para suas terras, mas nunca mais colocarão os pés na fazenda Santa Rita. Você não pode fazer isso. Dona Evangelina se levantou, sua voz estridente. Somos casados. Temos um contrato. Um contrato que você e suas filhas violaram ao trazerem desonra para minha casa, replicou o coronel friamente. Minha reputação foi construída sobre honestidade e justiça relativa. Não permitirei que seja destruída. A escolha é sua, Evangelina. Justiça ou exílio. Você tem até o amanhecer. A noite que se seguiu ao ultimato do coronel foi das mais longas que a fazenda Santa Rita já experimentou. Na ala das mulheres da Casa Grande, Dona Evangelina reuniu suas 3 filhas em seus aposentos. As paredes grossas de adobe não conseguiam conter completamente os sons da discussão acalorada que acontecia dentro, vozes elevadas, choros, súplicas e recriminações que ecoavam pelos corredores. Nas senzalas, Tomás, Rafael e João aguardavam ansiosos pelo que viria. Jerônimo havia-lhes contado sobre o ultimato, e pela primeira vez em semanas, uma centelha de esperança brilhou em seus olhos extinguidos. Mas era uma esperança cautelosa, temperada pela experiência de quem conhece bem as estruturas de poder que governam o mundo. Helena implorava à mãe que aceitasse os termos do coronel. É nossa única chance. Se formos exiladas, nossa reputação será destruída em toda a região. Ninguém nos receberá, ninguém casará conosco. Beatriz permanecia em silêncio, seu orgulho ferido lutando contra seu pragmatismo. Clarice chorava incontrolavelmente, percebendo pela primeira vez as verdadeiras consequências de seus atos. Mas Dona Evangelina era produto de uma sociedade que lhe ensinara que pessoas escravizadas não eram completamente humanas, que os senhores tinham direitos absolutos sobre suas propriedades. Para ela, punir suas filhas por exercerem o que consideravam privilégio de sua classe era inaceitável. Ele não pode nos fazer isso, insistia, andando de um lado para outro como uma fera enjaulada. Ele é apenas um homem que se tornou mole demais para administrar o que é seu. Mãe, por favor. Helena agarrou o braço dela. Ele não está blefando. Você viu os olhos dele. O coronel Augusto é conhecido por manter sua palavra, sempre. Mas orgulho e preconceito são muros difíceis de derrubar. Quando o primeiro raio de sol tocou o horizonte, tingindo o céu de rosa e dourado, Dona Evangelina havia tomado sua decisão. Ela não puniria suas filhas. Não se curvaria ao que considerava uma fraqueza moral do marido. Se ele queria exilá-las, que assim fosse, mas que ficasse claro que o erro era dele, não delas. O coronel Augusto esperava no pátio principal quando Dona Evangelina desceu as escadas com suas 3 filhas. Todas estavam vestidas para a viagem, suas malas já sendo carregadas em uma carruagem. Não houve lágrimas, não houve súplicas de última hora. Apenas um olhar frio trocado entre marido e esposa, um casamento de meses terminando antes mesmo de ter verdadeiramente começado. Você escolheu, disse o coronel simplesmente. Não havia triunfo em sua voz, apenas uma tristeza profunda por ter que fazer o que sua honra exigia. Escolhi não humilhar minhas filhas por causa de sua sensibilidade exagerada, respondeu Dona Evangelina com altivez. A história julgará qual de nós estava certo. A história, replicou o coronel, já julgou. E você perdeu no momento em que colocou seu orgulho acima da humanidade básica. A carruagem partiu levantando poeira na estrada que levava para fora da fazenda Santa Rita.
Pela janela, Clarice olhou para trás uma última vez, e naquele breve momento, seus olhos cruzaram com os de João, que observava de longe. Havia algo ali, um lampejo de compreensão, talvez, ou de arrependimento. Mas então a carruagem virou a curva e desapareceu entre as árvores. O coronel permaneceu no pátio por muito tempo depois que a poeira assentou. Então, lentamente, caminhou até onde Tomás, Rafael e João esperavam, acompanhados por Jerônimo. Os três homens se ajoelharam instintivamente, mas o coronel fez um gesto para que se levantassem. O que aconteceu aqui foi uma injustiça, ele disse, e pela primeira vez em sua vida, suas palavras carregavam um peso de reconhecimento que ia além do paternalismo usual. Uma injustiça dentro de um sistema já profundamente injusto. Eu não posso desfazer o que vocês sofreram. Não posso devolver o que foi tomado de vocês. Mas posso garantir que isso nunca mais acontecerá nesta fazenda enquanto eu viver. Ele fez uma pausa, passando os olhos pelos três homens cujas vidas haviam sido tão brutalmente violadas. Vocês estão reassignados para trabalhos que os manterão longe da casa grande. Suas famílias receberão porções extras de alimentos pelos próximos 6 meses. E... Ele hesitou, sabendo que suas próximas palavras eram inadequadas, mas sentindo necessidade de dizê-las mesmo assim. Peço perdão. Não como senhor, mas como homem que falhou em proteger aqueles sob seu teto. Nos anos que se seguiram, a história do exílio de Dona Evangelina e suas filhas se espalhou pela região, contada em diferentes versões. Alguns chamaram o coronel de louco por expulsar uma esposa por tão pouco. Outros sussurraram que havia nele uma honra rara, mesmo que imperfeita e inserida em um sistema abominável. A fazenda Santa Rita continuou operando, sua reputação manchada mas não destruída. Tomás, Rafael e João carregaram suas cicatrizes invisíveis até o fim de seus dias. Mas algo mudou neles também, uma compreensão de que mesmo dentro do horror da escravidão, havia gradações de crueldade e momentos raros onde a justiça, por mais imperfeita que fosse, encontrava uma brecha para se manifestar. O coronel Augusto nunca se casou novamente. Ele viveu mais 15 anos, e quando finalmente morreu, em 1871, 3 anos após a lei do ventre livre começar a rachar as fundações da escravidão no Brasil, ele deixou em testamento a liberdade para Tomás, Rafael e João, junto com pequenos pedaços de terra onde poderiam tentar construir uma vida nova. Não foi redenção. Não foi justiça verdadeira. Mas em uma época de trevas profundas, foi um lampejo, pequeno, insuficiente, mas real, de que a honra, quando levada a sério, poderia custar tudo, mas valia mais que qualquer casamento de conveniência ou aliança de terras. E assim terminou a história da fazenda Santa Rita, onde um coronel conhecido por sua honestidade escolheu exilar uma família inteira em vez de tolerar que sua casa se tornasse palco de horrores que nem mesmo aquela época brutal justificava. Uma história de escolhas difíceis, de justiça imperfeita em um mundo injusto, e do peso que a verdadeira honra carrega, um peso que nem todos estão dispostos a suportar.